Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos e vamos continuar a nosso estudo aqui sobre os destemplados ou desigrejados, mas esse termo não é um termo que condiz com aqueles que vivem, né, uma situação fora do templo, tá? Como eu falei para vocês no vídeo inicial desta série, que infelizmente os desigrejados, primeiramente que desigrejado é quem apostatou, tá? Porque todos nós somos igreja. Aqueles que têm como Yeshua seu Salvador faz parte da igreja. Só que esse termo desigrejado foi associado a pessoas que realmente apostataram, tá? Então, deixa eles para lá. Nós somos destemplados, tá? E vamos continuar aqui a nossa série falando sobre isso. Neste canal você vai encontrar uma playlist que está falando sobre isso. O nome é Desigrejado, entre aspas, o nome da playlist. Procure aí, porque vamos começar a preencher com vários vídeos de esclarecimento sobre o que é isso, né? Eu sou Rafael dos Santos, tenho 25 anos de caminhada com Cristo, sendo que 21 deles foi dentro da Igreja Católica, e tem 3, 4 anos que eu estou aí experimentando como é ser um destemplado, tá? E eu estou fazendo essa série para mostrar o meu entendimento, as minhas reflexões, certo? E espero que vocês, de alguma forma, quando assistirem esse vídeo, saiba que, primeiramente, um destemplado, ele tem isso motivado por uma decepção, com certeza, mas que essa decepção não se transformou em rancor, não se transformou em ódio, não se transformou em sentimentos que levam a essas pessoas a abominarem completamente o templo, tá? Então o verdadeiro destemplado entende o papel do templo, tá? Na sociedade, entende esse papel e até apoia, tá? Apoia o templo, certo? Só que, contudo, todavia, existe outras situações por trás disso que com o tempo nós vamos aí comentar aqui neste canal. Então, esta é minha visão de destemplado, tá? Não vou dizer que todos pensam assim, não, mas esta é a minha visão de destemplado. Se você é um destemplado, você fica aí para ver se corrobora com aquilo que você sente ou vive, né? Estas minhas explanações sobre como é e o que é ser um destemplado aos meus olhos. Não estou aqui criando uma instituição, uma ordem, uma congregação, nada disso, tá? Só estou abrindo aqui o vídeo para mostrar como é ser um destemplado e como é o entendimento desta comunidade que cada vez mais cresce. Meu entendimento, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar. Sejam bem-vindos, bem-vindos. O cristão tem que congregar? Sim, a resposta é sim, tá? É ordenança bíblica? Sim, o cristão tem que congregar, né? Mas precisamos entender o que é congregar. Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, nós somos levados a acreditar em situações manipuladas por pessoas, por líderes, que muitas vezes, ou quase que sempre, não está dizendo aquilo que eles dizem na própria palavra, não está escrito, tá? Então vamos lá, certo? Vamos entender o que é o congregar no hebraico. No português, se você for procurar aí no dicionário, é se reunir, né? Se agrupar, certo? No português. É só você verificar aí. Em nenhum momento está dizendo lá que é se reunir no templo, se agrupar numa igreja, num templo. Não tem lugar nenhum escrito isso, tá? Mas vamos ver agora aqui em hebraico e em grego, né? Hebraico, certo? É o kahal, eu acho que é isso, o kahal, palavra principal, né? Exemplo bíblico. Congregai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus. Deuteronômio, né? 31:12.
Então, desde o Antigo Testamento, nós já temos essas ordenanças, né? Significado: reunir um grupo de pessoas para um propósito específico, tá? Isso na etimologia hebraica do termo congregar, que é o carral, tá? Muitas vezes usado para se referir à Assembleia de Israel, seja em um contexto religioso ou civil. Só para você ver, seja religioso ou civil, tá? No contexto bíblico, pode significar tanto uma reunião solene quanto uma multidão de pessoas reunidas. Tá vendo como o termo é livre? Não nos prende a uma situação que tem que ser e acabou? Curiosidade: a palavra carral foi traduzida para o grego como eclésia, que no Novo Testamento significa igreja, assembleia dos chamados para fora. Tá? E essa assembleia não quer dizer que tem que estar dentro de um templo. Tá? Não quer dizer que tem que estar reunido em quatro paredes. Especificamente igreja, especificamente como a gente entende como templo de igreja hoje. Tá bom? E esse sair para fora pode ser sair do mundo, né? Ou sair para evangelizar. Então a própria palavra eclésia é sair para fora, tá? Vamos lá. Eclésia, chamados para fora, né? Chamados para fora. Eu falei sair para fora, meio que um pleonasmo, né? Mas Jesus falou, olha, Lázaro, sai para fora, né? Então, eu usei um termo aí meio que incomum, mas, enfim. Chamados para fora, eclésia. Sinagogue, ajuntar, reunir. Até o termo sinagogue, em grego, é ajuntar e reunir, que pode ser usado para estar dentro da sinagoga ou não. Tá vendo como os termos são livres? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, sobre a eclésia, sobre os chamados para fora. Não quer dizer que essa igreja ela tem que ser na nossa mente, o que eu tenho na mente igreja é templo. Então, tudo que não é templo não é igreja. Não é isso. Significado de eclésia: refere-se à assembleia de crentes, aqueles que foram chamados para fora do mundo para pertencer a Cristo. Não se refere a um prédio, mas a um grupo de pessoas unidas pela fé. Sinagogue significa reunião, e a raiz da palavra sinagoga no Novo Testamento às vezes é usada para descrever reuniões judaicas, mas também pode se referir a cristãos reunidos. Curiosidade: nos tempos de Jesus, sinagogue era usada para descrever reuniões em sinagogas judaicas, enquanto que eclésia passou a ser usada para descrever a reunião dos seguidores de Cristo. Não quer dizer que essa eclésia tem que estar dentro da sinagoga, de igreja, ou templo, ou quatro paredes, ou enfim. Pode ser na rua, pode ser numa casa, pode ser familiar. Então você está vendo que essas diferenças, essa etimologia, tanto no hebraico, no grego e no português, em nenhum momento é associado definitivamente com templo, com paredes. Não. Ela é um termo livre. Ele é livre, pode ser ou pode não ser. Tá entendendo? Vamos lá. Conclusão: congregar não significa ir a um templo, mas estar unidos a outros irmãos de fé. No Novo Testamento, a eclésia se refere à comunidade dos crentes, não a um prédio. A ideia de congregação sempre esteve ligada ao relacionamento entre os seguidores de Deus e não à frequência em um local físico. Tá? Então chegamos aqui a uma conclusão do que seria congregação, congregar. Certo? Nós fomos atrás das expressões lá do original, né? Hebraico, grego, que deram fundamentos para a Bíblia de hoje, que temos aqui no Ocidente. Tá? Vamos lá. A importância de congregar.
Embora a Bíblia deixe claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele também ensina a importância da comunhão entre os cristãos. Congregação não significa necessariamente frequentar templos institucionais, mas estar em comunhão com outros irmãos na fé. Aqui estão algumas passagens que mostram a importância de congregar. Então, é importante congregar, sim, mas não quer dizer que é obrigatório em templo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso. Tá? Vamos lá. Hebreus 10, 24 e 25. Não deixar de congregarmos. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aquele dia, né? Ponto. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daqueles dias. Então está dizendo da importância, mostrando a importância de congregar. Interpretação. O autor de Hebreus exorta os cristãos a não abandonar a comunhão, pois ela é essencial para o crescimento espiritual e a prática de amor e das boas obras. Então a comunhão ela é super importante, sim, mas em nenhum momento ela é associada a templo, ou somente em templo, ou diretamente no templo, ou unicamente no templo. Atos 2:4-7. A comunhão dos primeiros cristãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E você vai ver mais lá na frente, tá? Que esse partir do pão era nas casas. O partir do pão era nas casas, tá? Interpretação. A igreja primitiva vivia em comunhão constante, compartilhando tudo e se reunindo regularmente para ensinar, orar e partir o pão. Não está dizendo em nenhum momento aqui que é no templo, ou que acontecia isso só nos templos, ou diretamente no templo, ou particularmente nos templos. Tá bom? Continuando. Mateus 18, 20. A presença de Deus entre os reunidos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Interpretação. Jesus ensina que a comunhão entre cristãos é essencial e que ele está presente sempre que seus seguidores se reunirem em seu nome. Tá? Não necessita de ter alguém consagrado, alguém de patente elevada, um bispo, um apóstolo, sabe? Não precisa. Não precisa, tá? Vamos lá. 4. 1 Coríntios 12, 12 e 27. O corpo de Cristo é formado por muitos membros. Ora, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Individualmente membros desse corpo. Então, você além de individualmente ser membro do corpo, o seu grupo é a sua igreja, templo, e também nós, que decidimos não estar mais vivenciando embaixo de instituição, ou estarmos em templo, né? Ou precisarmos de templo, não. Tá? Não é por causa disso que nós não somos mais corpo de Cristo. Quem falou isso? Quem disse que só os que frequentam o templo são corpo de Cristo? Onde é que está escrito? Estou procurando. Interpretação. A igreja é comparada a um corpo onde cada cristão tem um papel fundamental. Nenhum membro pode viver isolado, pois todos dependem um dos outros. Dependem? Claro que dependem. Tá? Eu dependo da minha família, que para mim é o meu primeiro corpo agora, de Cristo. É o meu grupo, na verdade, né? E esse grupo faz parte do corpo de Cristo. Tá? Então, a minha família é a minha comunidade hoje.
É a minha comunidade hoje, cujo essa comunidade faz parte do corpo. Então nós precisamos um dos outros. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos colocar as ordenanças de Cristo em prática. Quais são elas? Batizar, né? Ir de evangelizar e ceia. Tá? Vamos lá. 5. 1 Coríntios 12, 27. Isso aí eu já fiz. Deixa eu ver aqui. O título tá errado, mas vamos ver o que está escrito aqui. Atos 17:2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, aqui é sobre a sinagoga, né? Com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a escritura na sinagoga. Paulo, ele foi na sinagoga disputar, falar, conversar, que esta era a prática no início da igreja. Os locais, os templos, os prédios eram para poder conversar, partilhar, mas a ceia, a partilha do pão eram nas casas. Eu vou provar para vocês já isso, tá? Como funcionava? Além das casas, os cristãos pregavam o evangelho publicamente. Em alguns casos, iam às sinagogas para falar de Cristo aos judeus. Muitos cristãos foram perseguidos por evangelizar nas ruas. Olha como o cristianismo sempre foi aberto. Olha como sempre o cristianismo foi livre. E ele foi se prendendo, e ele foi sendo amarrado por fins. Sabe lá quais são esses fins? Era cristão que ia para a rua, era cristão que ia para a sinagoga falar de Cristo, era cristão que falava em casa, era cristão que viajava, era em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os momentos. E o que se transformou hoje, né? Aqueles que não estão seguindo um certo sistema, um certo, né? Uma certa doutrina, ele é do Satanás, ele é do diabo, ele está fora da igreja, ele não congrega. Totalmente contra o que está já escrito. E vocês nem sabem quando começou a institucionalização da igreja. Que isso é para um outro episódio. Diferença para hoje. Atualmente, a evangelização é muitas vezes limitada a eventos organizados por igrejas, enquanto nos primeiros séculos era algo espontâneo e contínuo. Tá? 6. Efésios 4, 11 e 16. Crescimento espiritual através da comunhão. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Já falei aqui no canal algumas vezes sobre esse negócio de pastores e tal. Eu posso falar dentro desses episódios futuramente, tá? Mas isso aqui está mostrando que essa comunhão necessita, né? Esta partilha é importante, mas em nenhum momento está dizendo que isso tem que ser dentro de um templo obrigatoriamente. Nós somos presos a essa normalização ou normatização, né, de que todo mundo tem que se concentrar no templo para poder falar de Deus ali no templo. Quando sai, parece que não se fala mais, não se vive mais, não se prega mais. Ficou algo ali on demand, sobre medida, sobre, sabe, uma situação única, talvez na semana, que as pessoas lembram que são Cristos, que são de Cristo, que leem a palavra. Interpretação. Deus concedeu dons diferentes aos cristãos para que, ao estarem juntos, possam edificar uns aos outros espiritualmente. Em nenhum momento fala que tem que estar obrigatoriamente em templo. 7. Romanos 12, 4, 5. Somos um corpo em Cristo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros.
né? A vida cristã não é solitária. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função e deve estar unidos a outros. Então, as pessoas elas possuem aí um entendimento de que o destemplado de estar só acabou as suas funções para o reino. Acabou aí, sabe, o seu trabalho para o reino. Ele vai se isolar. Ele vai ficar sozinho, sem fazer nada. Quem disse isso? Você tem um exemplo do dono deste canal, que sou Joe, que fiz já e-book para vocês gratuitamente, músicas, muitas músicas gratuitamente, quase 3.000 vídeos, tudo gratuitamente. Estou fazendo agora mais uma série. Ué, e eu sou 3, 4 anos destemplado. Como é que a minha vida espiritual morreu? Como é que eu estou, sabe? Como é que eu estou aí disperso no mundo? Que eu sou, que eu deixei, que eu, né? Enfim, que eu apostatei. Quem disse isso? Vamos lá. Conclusão. A Bíblia ensina que congregar é importante, mas não especifica que isso precisa acontecer dentro de um templo institucional. A comunhão cristã pode ocorrer em casas, em pequenos grupos, em qualquer lugar onde os irmãos estejam reunidos para edificação mútua. O mais importante é estar em unidade com o corpo de Cristo, encorajando e ajudando uns aos outros a crescer espiritualmente. E é isso que esse canal tem propósito. Tá? Você pode evangelizar no seu trabalho, você pode evangelizar na sua casa. Quantos você dá mais atenção para os de fora da sua família, para os que estão dentro da sua família? Por os de fora você luta por eles, luta, tem paciência, luta, e os de dentro você tem? Do que vale você conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, converter? Na verdade, é o Espírito Santo que convence, que converte, né? Mas você tem esse papel, né, de ser a ponte para 10, 15, 20 pessoas e 10, 15, 20 familiares você não fez nada. Do que adianta? Né? Vamos lá. Como os primeiros cristãos congregavam? Agora vamos ver como é que eles congregavam, né? Vamos ver? Olha só. Em casas, o modelo original. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Colossenses 4, 15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, em Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Como funcionava? As reuniões ocorriam em casas de cristãos que abriam seus lares para a comunhão. Pequenos grupos se reuniam para ler a escritura, cantar louvores e compartilhar alimentos. Não havia uma hierarquia rígida como nas igrejas institucionais modernas. Não é algo mais simples, algo mais democrático, algo mais, enfim, sociável, de que colocar alguém num pedestal, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou da terceira geração do reinado do Papa Gregório XX, eu sou. Eram perseguidos pelo Império Romano e pelo judaísmo oficial. E o conceito de templo estava associado ao judaísmo. E Jesus ensinou que a verdadeira adoração não dependia de um local específico. João 4, 21, 24. Tá? Então, esses primeiros cristãos eles eram perseguidos pelo Império, tá? Pelo Império Romano e pelo judaísmo oficial. E o conceito de templo estava associado ao judaísmo. Então a gente vê um cristianismo hoje muito voltado ao judaísmo. Templo, consagração no templo, sacrifício no templo, sacerdote, levita, sabe? Tudo isso, você não vê uma ligação da igreja cristã com esse templo? Parece que nunca se liberta disso. Parece que sempre é uma réplica. Parece que é uma mini réplica do templo, onde só lá, naquele tempo era assim mesmo, né? Onde só lá Deus agia, Deus falava, onde só lá se tinha adoração, que era realmente, na antiga aliança era isso, já na nova não é mais, né? Então parece que a própria igreja cristã não está vivenciando a nova aliança.
está vivenciando ainda velha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Convém aos líderes. Convém. Né? Enquanto lá era necessário ter essa concentração, pós-Jesus não. Nós todos individualmente fazemos parte individualmente deste corpo. Ou em grupos, ou no próprio templo, na própria igreja. Eu nunca condeno aqui igreja ou instituição, mas isso é um papo para depois. Tá? Eu só acho que aqueles que não querem servir mais no templo, né, eles têm prerrogativa de viver o seu cristianismo fora do templo, e essa prerrogativa é bíblica. Eu não estou trazendo nada aqui que não seja bíblico. Estou trazendo aqui as passagens bíblicas e as minhas conclusões. Tá? Vamos lá. A vida em comunhão, compartilhando tudo, né? Era uma prerrogativa lá também deles. Atos 2:4-2:4-7. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Temos tudo em comum hoje? Como funcionava? Os cristãos viviam uma fé prática e coletiva, ajudando uns aos outros. Não havia um sistema religioso institucionalizado. A igreja era formada pelas próprias pessoas, compartilhavam seus bens para suprir a necessidade dos irmãos. Mas hoje o que dizem? Não, o dízimo, que dízimo nem é para a gente, é para o templo, era para a antiga aliança, é para o judaísmo. Hoje, no cristianismo, é justamente a ajuda de coração. Não é dízimo, não é obrigado. Tá? É a partilha e a ajuda, a contribuição. Nada obrigado, nada de dízimo como era no templo antigo. Então, este templo de hoje, esta igreja de hoje, templária, né, dos nossos tempos, não consegue se desvencilhar ali do templo judaico. Porque convém. Por que isso era importante? Demonstrava o amor ao próximo e a igualdade dentro da comunidade cristã. Era uma forma de dependência total de Deus e da unidade do corpo de Cristo. Era assim que eles viviam. Mais uma. O ensino e a pregação eram feitos por todos. 1 Coríntios 14:26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Cada um de vocês. Não é concentrado numa entidade suprema, escolhida, única, escolhida do ventre da mãe, né? Como se fosse um irmão mais novo de Yeshua. Como funcionava? Qualquer cristão podia participar da reunião trazendo ensinamentos, louvores e palavras de edificação. O Espírito Santo guiava os encontros sem a necessidade de um líder exclusivo. O ensino era focado na mensagem de Jesus e no Antigo Testamento, as escrituras disponíveis na época. Então eles faziam a leitura e a junção como um livro só, né? Tudo aquilo que eles estavam vendo, tudo aquilo que eles estavam vivenciando, tudo aquilo que eles estavam vivendo, porque esses eram ainda judeus. Eles tinham enraizado ainda, né, os textos antigos, como nós também. Nós não podemos dizer que o Antigo Testamento não é importante, ele é importante. Importante para que nós possamos ter lições, para que nós possamos ver a ação de Deus, para que nós possamos ver a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus. Tá? Agora, como doutrina de fé, nós temos o Novo Testamento. Como guia de vivenciar a fé é o Novo Testamento, que não contradiz o Antigo, não desmerece o Antigo, não apaga o Antigo, nada disso, como muitos pastores que se dizem pai dos desigrejados dizem. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Não, Jesus cancelou tudo, não. Ele nunca contradisse nada. Ele aperfeiçoou. Aperfeiçoou. Enquanto para os judeus
Não é pecado você olhar para outra mulher e desejá-la. O pecado é consumar. Através de Cristo, só de pensar, você já está pecando. Só de você imaginar tendo com ela algo, você já está pecando. Olha o aperfeiçoamento. É muito mais difícil hoje ser cristão, né? Seguir a Cristo do que seguir a antiga aliança. A nova aliança ela é muito mais difícil hoje em dia. Tá? Diferença para hoje. Hoje, muitas igrejas têm o sistema onde apenas pastores ou padres ensinam, enquanto nos primeiros séculos qualquer cristão maduro podia compartilhar a palavra. Tem mais temas. 4. O partir do pão, a ceia do Senhor como refeição comum, Atos 2, 4, 6. E perseverando unânimes todos os dias no templo, perseverando e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha só como era livre, como era algo de trânsito livre e não tinha preconceitos, não tinha concentração, não tinha algo que era, olha, específico aqui. Vocês só podem fazer aqui, tá? Tanto que para os católicos, por exemplo, a ceia é o centro da missa, né? Vamos falar com olhares católicos, né? A parte mais importante da missa, que é a comunhão, era feita nas casas. Era feita em casa. Como funcionava? A Santa Ceia não era um ritual formal, mas parte das refeições diárias dos cristãos. Eles se lembravam do sacrifício de Jesus durante suas refeições comunitárias. Isso reforçava o senso de família e a unidade entre irmãos. Então a igreja hoje ela foi direcionada para algo exclusivo, on demand, algo que é só aqui e acabou. Mas antes era algo mais transitável, era algo mais livre. E as pessoas de hoje, por não serem ensinadas no que está escrito, acreditam sim que só na igreja você tem Deus, só no templo você tem Deus, só no templo você tem comunhão, só no templo você tem congregação, só no templo você tem, enfim, missões, só lá e acabou. Quem disse isso? Não está escrito isso em lugar nenhum. O cristianismo sempre foi livre. Livre. Como funcionava? Já falei, né? Diferença para hoje. Atualmente, a ceia é muitas vezes um evento ritualístico e rápido dentro dos cultos institucionais. Nos primeiros séculos, era uma refeição real compartilhada. Evangelização nas ruas e nas sinagogas. Atos 17:2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras na sinagoga. Ou seja, Paulo foi lá na sinagoga falar, mas não foi só lá. Foi em vários lugares, assim como os cristãos iam em qualquer lugar e eles eram livres. Ia na sinagoga, ia na rua, ia na casa do irmão, ia na outra. E não tinha esse negócio. Não, gente, só aqui, hein? É só aqui, tal dia e tal hora. Se não vierem aqui, vocês são do demônio, são apóstatas, estão desviados. Não tem isso. Como funcionava? Além das casas, os cristãos pregavam o evangelho publicamente. Em alguns casos, iam às sinagogas para falar de Cristo aos judeus. Muitos cristãos foram perseguidos por evangelizar nas ruas, foram. Mas também nas sinagogas, mas também nas casas. Diferença para hoje. Atualmente, a evangelização é muitas vezes limitada a eventos organizados por igrejas, enquanto nos primeiros séculos era algo espontâneo e contínuo. Não era algo hora marcada, dia marcado. Parece que o crente pega férias, né, e só vai realmente de novo ter a sua comunhão com Deus na hora e no dia marcado. Desta forma, não. Em todo momento eles teriam que estar sempre em alerta, sempre cuidando dos seus passos, da sua língua, dos seus pensamentos. Era contínuo. Conclusão.
Os primeiros cristãos congregavam de maneira simples, sem templos ou estruturas institucionais. Eles se reuniam em casas, compartilhavam tudo, adoravam juntos e evangelizavam com ousadia. A comunhão era real e prática, baseada no amor ao próximo e no seguimento dos ensinamentos de Jesus. Resumo do modelo dos primeiros cristãos: reunião em casas, sem prédios religiosos, comunhão profunda e ajuda mútua. Qualquer irmão podia ensinar e participar. Santa Ceia era uma refeição real, não um ritual. Evangelização ativa, sem depender de instituição. Não tinha esse negócio, eu vou organizar um retiro, hein? Eu vou organizar uma marcha para Jesus. Não, meu irmão, era 24 horas. Aonde um cristão estava, ele estava evangelizando, ó. No trabalho, em casa, na rua. Era uma máquina, uma engrenagem perpétua, eterna. Foi por isso que em pouco tempo foi para milhares e milhares de cristãos. Porque era algo contínuo. Não era algo, olha, eu vou para o trabalho, agora eu vou ficar paisana. Olha, deixa eu olhar aqui para ver se ninguém me vê como cristão. Aí eu vou trabalhar. Deixa eu ver aqui, eu não posso mostrar, eu não posso dizer. Aí passa 6 dias trabalhando sem falar nada. E não só falar, não demonstrar com atitudes cristãs. Aí quando chega no domingo, aleluia, 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 eu te amo, aleluia. Lá não, meu irmão, lá era uma máquina. Uma máquina, tá? Aonde eles iriam, aonde eles iam, eles pregavam, eles mostravam Jesus. Olha a diferença, tá bom? E aí, para finalizar, né? Vamos falar no próximo vídeo o surgimento da obrigatoriedade de congregar em templos. Como surgiu essa obrigatoriedade? Vamos falar isso no próximo vídeo, tá? Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Muito obrigado pela sua presença. Procure no canal aí a nossa playlist sobre esse assunto. Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.